Queridos alunos, nos encontramos novamente para que nas próximas 4 semanas possamos fazer uma revisão dos assuntos estudados nos últimos tempos, a fim de nos prepararmos para as provas de recuperação. Nas 2 próximas semanas, nesta e na próxima, nós vamos abordar os assuntos da recuperação do 4º bimestre, que serão leis da refração, assunto que está no seu material, desde modular F10, desde a página 38 até a página 43. Então, nesse encontro, serão destacadas as 2 leis da refração, em especial a segunda, e vamos treinar a matemática desta chamada também lei de Snell-Descartes. E no outro encontro dessa semana, nós vamos trabalhar com o conceito de ângulo limite, reflexão total da luz e estudar melhor como é exatamente o desvio da luz quando na incidência oblíqua ela muda o meio de sua propagação. E nos encontros da próxima semana, ainda com vistas ao 4º bimestre, recuperação do 4º bimestre, nós vamos revisar o assunto lentes esféricas. Assim é que esta aula será a primeira parte das leis da refração, com continuação, portanto, no próximo encontro. O que vem a ser refração? Lembra da definição? Fenômeno pelo qual a luz sofre alteração de velocidade ao mudar o meio de propagação. Por exemplo, quando a luz vai do ar para a água, do ar para o vidro, do vácuo para o vidro, do vácuo para o diamante. Estamos falando de meios transparentes, mas que oferecem variadas resistências à passagem da luz, por isso são meios em que a velocidade da luz varia. Por razões que já foram bastante discutidas anteriormente, na incidência oblíqua, nesses casos, ocorre um desvio. Para que ocorra a refração, portanto, deve existir um raio incidente, haverá um raio refletido na superfície que separa os 2 meios, muito embora sejam meios transparentes, isto é, a luz penetra no segundo meio, mas em parte acaba refletindo, como, por exemplo, a luz do sol se reflete na superfície da água. O ângulo que o raio incidente formar com a reta normal à superfície, representado pela letra I, chama-se de ângulo de incidência. E o ângulo que o raio refratado forma com a normal, representado por R, chama-se de ângulo de refração. Não se preocupe nesta aula com o raio refletido. O nosso foco será com a refração. Na refração, verifica-se que 2 leis são atendidas. A primeira, o raio incidente anormal à superfície e o raio refratado são coplanares, isto é, eles estão no mesmo plano. E pela segunda lei, nós relacionamos os índices de refração dos meios com os ângulos formados com a normal, os tais ângulos I e R. Índice de refração é um conceito básico na óptica, que se define como a razão C sobre V. É uma grandeza que não tem unidade, em que C representa a velocidade da luz no vácuo, 300 milhões de metros por segundo, ou 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, e V é a velocidade da luz no meio que você estiver considerando. Se esse meio for o ar, você está autorizado a considerar N igual a 1, porque no ar a velocidade da luz é praticamente igual àquela que é no vácuo. Se for o vácuo, também rigorosamente N é igual a 1, V torna-se igual a C. Mas nos demais meios, a velocidade da luz é menor do que no vácuo, fazendo com que o índice de refração, então, seja maior. Esses meios, então, se dizem mais refringentes. Se no meio 1 tivermos o índice de refração N1 e no meio 2 o índice de refração for N2, Snell e Descartes demonstraram que N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de R. E essa relação matemática, então, é conhecida pelo nome de lei de Snell-Descartes. Na incidência oblíqua, vamos deixar o caso da incidência normal para o encontro seguinte, é um caso particular, né? Caso N2 seja maior do que N1, isto é, o segundo meio seja mais refringente que o primeiro e, consequentemente, a velocidade da luz seja menor, nunca esqueça que N é inversamente proporcional a V, então, quando se fala de um índice de refração maior, está se falando de um meio em que a velocidade da luz é menor.
por exemplo, do ar para o vidro, né? No vidro a luz é menos veloz do que no ar, ela estaria então indo de um meio menos para um meio mais refringente. Nesse caso, prova-se pela lei de Snell que R é menor do que I. Quer dizer, esse raio fica mais de pezinho, ele se aproxima da normal. São muitas informações que você está tendo em pouco tempo, então para que eu possa falar menos e informar a mesma coisa, falarei apenas Memashima. Essa palavra é uma regra mnemônica que vai nos fazer lembrar que quando a luz se propaga do meio menos para o meio mais refringente, ela se aproxima da reta normal. Se aproxima da normal. Não está contemplado nesse desenho, mas se N2 fosse menor que N1, por exemplo, o meio 1 fosse o vidro e o meio 2 fosse o ar, no ar a velocidade da luz é maior do que no vidro, o índice de refração do ar é menor do que o do vidro, o ar é menos refringente que o vidro, ocorreria o contrário, a luz ficaria mais deitada, aparecerá esse desenho depois, no momento não é o caso, o ângulo R seria maior que o ângulo I, e nesse caso, então, nós diríamos que quando a luz vem do meio mais para o menos refringente, ela se afasta da normal. A lei de Snell-Descartes vale para os dois casos, tanto para o caso da luz vir do meio menos para o mais refringente, como o caso contrário. É de fundamental importância que você esteja à vontade com a matemática da lei de Snell-Descartes. Então nós faremos a seguir 2 exercícios com esse único objetivo, treinar bem a lei de Snell, a fim de que não sejamos surpreendidos num vestibular ou num exame avaliativo. Será um exemplo sobre cada caso, com uma outra pergunta também que paralelamente poderia também surgir. Vamos ver então, primeiro exercício de hoje, proveniente do vácuo. Lembre-se de que o vácuo é aquele meio em que o índice de refração é igual a 1, é o menor índice de refração absoluto que existe. Um raio luminoso incide sobre a superfície plana de um meio transparente M, poderia ser o vidro, de modo a formar com a mesma um ângulo de 45 graus. Cuidado que o ângulo dado aqui é o ângulo que o raio luminoso forma com a superfície. Na fórmula que você viu há pouco, o ângulo era com a normal. Ele deverá ser depois referido. Refratando numa direção de 60 graus com a mesma superfície, conforme mostra a figura. Como 60 é maior do que 45, já estou vendo que este raio está ficando mais vertical, mais de pé, mais próximo da normal. Ele deve estar vindo do meio menos para o mais refringente, porque é nesse caso que a luz se aproxima da normal. São dados aqui os senos e cossenos de 30, 45 e 60, valores que normalmente você deverá memorizar, nem sempre são dados. Pede-se calcular o índice de refração do meio M, e depois o desvio que o raio luminoso sofre. Se o raio não desviasse, né, ele seguiria reto. Ele se desvia, fica mais íngreme. De quanto é esse desvio? Claro que esta segunda pergunta é de pura matemática. Então, quer tentar fazer? Antes que eu mude de slide, como é que faz, professor? Escreva N1 seno I igual N2 seno R. No lugar de N1, coloque 1, porque o meio 1 é vácuo. Verifique quanto devem valer I e R, você terá como única incógnita o índice de refração do meio M. Vamos ver como é que faz? Lei de Snell-Descartes é o nome desta regra. O slide seguinte, então, revela. Para responder o item A, portanto, N1 seno I igual a N2 seno R. Nunca esqueça que a lei de Snell é aquela que relaciona os ângulos com a normal com os respectivos índices de refração. No lugar de N1 você coloca 1 porque o meio 1 é o vácuo, o N do vácuo vale 1. Seno de I, o ângulo I é o ângulo que o raio incidente forma com a normal. Cuidado, foi dado o ângulo que o raio incidente forma com a superfície. O ângulo I é o complemento deste, né? Porque a normal faz 90 graus com a superfície. Quanto falta para 45 completar 90? Falta 45. Por isso, I vale 45. Igual a N do meio M, seno agora de R, cuidado, então não é 60, 60 é o ângulo que o raio refratado forma com a superfície, o ângulo com a normal é o quanto falta para 60 completar 90, portanto, 30. No lugar de seno de 45, você coloca o valor dele, raiz de 2 sobre 2, o 1 não precisa escrever, é elemento neutro da multiplicação, NM é o que você quer saber, seno de 30 vale meio.
2 com 2 simplifica e a conclusão é que nm vale raiz de 2. Veja bem, o n do vácuo é 1, e o n do meio m, eu concluí, vale raiz de 2, que vale 1,414, portanto maior do que 1. Essa luz, então, está vindo, de fato, do meio menos para o mais refringente e está se aproximando da normal, ratificando-se, assim, aquela palavra mágica que você ouviu há pouco. Como é que era mesmo? Memashima. Sempre que a luz vai do meio menos para o mais refringente, ela se aproxima da normal. E o desvio do raio luminoso? Se o raio não desviasse, ele seguiria a linha laranja, mas ele fica mais de pezinho. Se desviou. Sabendo que aqui você tem 45 graus, então aqui também terá. Você está vendo aqui dois ângulos opostos pelo vértice, então o desvio, que eu chamei de delta, deve valer os 60 graus que foram dados, menos 45. Isso dá 15 graus. Isso é pura matemática, naturalmente não teria nada a ver com física. E a recomendação, então, né? Quando o raio se dirige do meio menos para o meio mais refringente, se aproxima da normal. Assim é o desvio da luz. O objetivo dessa aula não é tanto focar o desvio. O desvio ocorre quando a incidência é oblíqua. O objetivo dessa aula é treinar a lei de Snell. É ela que tem grande chance de cair nas nossas avaliações no vestibular. Vamos treinar mais um pouquinho, mais um segundo exercício sobre a mesma lei de Snell. Agora, no caso contrário, a luz irá do meio mais para o menos refringente, caso em que ela se afasta da normal. Mamefasta é a palavra. Vamos ver então, segundo problema de hoje, ao se propagar do meio A para outro meio B, claro, ambos transparentes, um raio luminoso desvia-se conforme mostra a figura. Ele chega formando 53 graus com a superfície, novamente, isso é uma cilada, cuidado, o ângulo que você vai precisar é o complemento, é o ângulo com a normal, e refrata-se formando 37 graus. Então ele está ficando mais deitado. Ele está se afastando da normal, já que 37 é menor que 53. Sendo C igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, isso é a velocidade da luz no vácuo, NA igual a 1,6, índice de refração do meio A, seno de 37 e cosseno de 53 iguais, também o seno de 53 e o cosseno de 37 iguais, dados 0,6 e 0,8, não são ângulos notáveis, esse você não é obrigado a decorar. Pede-se calcular o índice de refração absoluto do meio B, é o NB, e a velocidade com que a luz se propaga no meio B deve ser maior do que no meio A, né? Aqui a luz se afastou da normal, isso costuma acontecer quando a luz ganha velocidade, quando o segundo meio é menos refringente. Isso nós vamos poder comprovar ao responder o item A. De novo, gente, se você quiser fazer antes de mim, não se constranja, eu não acho ruim não. N1 seno I igual a N2 seno R. O N1 seria o NA, o N2 seria o NB, e os ângulos foram dados. Beleza? Vou dar aí alguns segundinhos para que você de repente me diga, é tanto, professor? Claro que eu não posso ouvi-lo, mas a torcida para que você acerte é tão grande que esse exercício valerá a pena. O slide seguinte, então, revelará. Lei de Snell, a grande lição para nós hoje, N1 seno I igual a N2 seno R, na refração é sempre assim. O N1, no caso, é o NA. O índice 1, o meio 1, é sempre o meio de onde a luz vem. Portanto, vale 1,6. Seno de I, de novo, é o ângulo com a normal. 53 para completar 90, falta 37. Por isso, no lugar de I, entrou 37. N2 seria NB, o que eu quero calcular, e seno de R é o quanto falta para 37 completar 90. O complemento de 37 é 53, não é? 1,6 é repetido, seno de 37 vale 0,6, NB eu não conheço e o seno de 53 vale 0,8. Passando 0,8 dividindo, NB vale 1,6 vezes 0,6 dá 0,96, dividido por 0,8, fazendo essa conta, vai dar 1,2. Esse é o índice de refração do meio B, menor do que 1,6. Então a luz de fato está indo do meio mais para o menos refringente, está se afastando da normal. Nunca esqueça, é sempre assim. Quando, na incidência oblíqua, né? O raio se dirige do meio mais para o menos refringente, ele se afasta da normal. Mamefasta. E a velocidade da luz no meio B, você calcula
por aquela definição de índice de refração. Mencionei lá no primeiro slide, né? N vale C sobre V. Por isso, V vale C sobre N. C vale sempre 3 vezes 10 à oitava e o N do meio B deu 1,2. 3 dividido por 1,2, se você fizer a conta, vai dar 2,5. Vezes 10 à oitava, então, que acompanha. Essa é a velocidade da luz no meio B. Então, pessoal, espero que você tenha revisto, então, como você trabalha com a lei de Snell, que fique bem à vontade com ela, não tenha dúvida que no exame de recuperação e provavelmente no vestibular também você será cobrado a respeito dela. Tá? Tem de saber, é uma daquelas coisas básicas, assim como a definição de índice de refração. Né? N igual a C sobre V é coisa básica em ótica. Fico muito grato com a sua atenção e espero revê-lo daqui a pouco, né? Nós vamos ter 2 encontros. No outro encontro, nós fecharemos essa história de lei de Snell, vendo melhor como é que é o desvio da luz e também falando de ângulo limite e de reflexão total da luz, o fenômeno que ocorre na fibra óptica. São assuntos, emoções reservadas para o segundo encontro. Até lá, então, pessoal. Muito obrigado, forte abraço.